Olá, nesse vídeo eu vou falar de uma forma resumida sobre o povo hebreu, ou hebraico, também conhecidos como israelitas ou judeus, que faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, que é a civilização hebraica. Falarei também sobre a situação dos judeus no mundo contemporâneo e o Estado de Israel. Eu sou Lucas Schwab e se esse assunto já te interessou, assine a chamada deixando aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Boa parte do que se sabe hoje sobre os hebreus se baseia em relatos contidos no Antigo Testamento, que é um conjunto de livros que, juntamente com o Novo Testamento, compõem a Bíblia. O Antigo Testamento reúne as escrituras sagradas para os judeus, embora misture acontecimentos e personagens históricos com seres e mitos de caráter sobrenatural. A Bíblia tem sido utilizada como referência para o estudo da história do povo hebreu. Além dos relatos bíblicos, as pesquisas arqueológicas também contribuem para o conhecimento do passado hebraico. Em cavernas situadas às margens do Mar Morto, por exemplo, foram descobertos pergaminhos do século I a.C. que desvendaram aspectos significativos da cultura desse povo. Segundo o Antigo Testamento, ao saírem de Ur no segundo milênio a.C., os hebreus tinham o objetivo de chegar a Canaã, na Palestina, território que Deus havia destinado para eles, por isso chamado por eles de Terra Prometida. Por essa época, a sociedade hebraica estava organizada em clãs, dirigidos por patriarcas. Abraão, que era um desses patriarcas, teria sido o responsável pela condução dos hebreus à Terra Prometida. Pesquisadores afirmam que por volta do século 18 a.C., eles teriam chegado ao seu destino. A Palestina, entretanto, já era habitada por outros povos, como os cananeus, os filisteus e os arameus. Estes últimos tinham importância particular, pois sua língua, o aramaico, era falada por todos os comerciantes do Oriente Médio e tornou-se, durante o domínio persa, idioma oficial dos povos que viviam entre o Eufrates e o Egito. Posteriormente, fortes secas obrigaram os hebreus a deixar a Palestina e migrar para o Egito, onde se instalaram no delta do rio Nilo, dominado pelos Ixos. Em 1580 a.C., depois de expulsar os Ixos, os egípcios passaram a perseguir os hebreus. Liderados por Moisés, os hebreus conseguiram deixar a região por volta de 1250 a.C., rumando novamente para a Palestina. A viagem, conhecida como Êxodo, teria durado 40 anos. Moisés, que nascera no Egito, morreu no caminho sem nunca ter conhecido a Terra Prometida. Antes, porém, de acordo com o relato bíblico, Deus teria transmitido para ele as tábuas da lei, nas quais estavam contidos o que hoje conhecemos como os 10 mandamentos. O sucessor de Moisés foi Josué. Ele organizou os vários clãs em 12 tribos, cada qual com uma porção de terra. Para comandar a guerra, as tribos passaram a escolher um líder, conhecido como juiz. Os juízes mais famosos foram Gideão, Jefté e Sansão, líder da luta contra os filisteus. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como rei em 1010 a.C. Saul foi sucedido em 1006 por Davi, que expandiu as fronteiras do reino hebreu. Davi foi sucedido por seu filho Salomão, que governou de 966 a 933 a.C. Em seu reinado, o comércio alcançou grande desenvolvimento. Um acordo firmado com os fenícios, por exemplo, previa a troca de trigo e óleo por madeira. Da Ásia Menor eram trazidos cavalos que os mercadores hebreus revendiam aos egípcios. No Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, foi construída uma fundição de cobre e um porto, ponto de partida e de chegada de uma frota mercante equipada pelos fenícios. Em busca de madeira, pedras preciosas e ouro, esses navios chegavam a reinos longínquos. A prosperidade tornou possível a construção de um grande templo em Jerusalém, destinado a guardar as tábuas da lei e o candelabro de 7 braços, símbolos da religião dos hebreus e hoje de seus descendentes, que são os judeus. Com a morte de Salomão em 933 a.C.,
Cristo, o reino hebreu entrou em crise, levando à divisão das tribos. Duas delas constituíram o reino de Judá, com capital em Jerusalém. As outras fundaram o reino de Israel, com capital em Samaria. Uma das causas da divisão foram as diferenças econômicas entre as duas regiões. O reino de Israel, ao norte, era mais urbanizado e mercantil. O de Judá, ao sul, mais agrícola e pastoril. Com a separação, as tribos do norte abandonaram o culto a Javé, permitindo a entrada de rituais estrangeiros. O sul permaneceu fiel ao monoteísmo tradicional. Por volta de 722 a.C., o reino de Israel foi anexado ao Império Assírio por Sargão II. Enquanto isso, o reino de Judá mantinha uma política de neutralidade em relação aos povos vizinhos. Em 587 a.C., Nabucodonosor conquistou Jerusalém e muitos hebreus foram deportados para a Babilônia. O episódio, registrado na Bíblia como o cativeiro da Babilônia, duraria 70 anos. Em 539 a.C., o rei persa Ciro tomou a Babilônia e permitiu que os hebreus escravizados retornassem à Palestina. Para abrigá-los, foi organizado no território correspondente ao antigo reino de Judá um pequeno estado subjugado aos persas. A partir de então, os hebreus foram dominados por diversos povos. Em 135 d.C., depois de uma rebelião fracassada, eles foram obrigados pelos romanos a deixar a cidade de Jerusalém. Resultou daí a chamada diáspora, que quer dizer dispersão. Desde então, muitos judeus abandonaram a Palestina e foram viver em outras regiões, sobretudo no norte da África e na Europa. Dispersos por várias regiões do planeta desde a diáspora imposta pelos romanos em 135 d.C., judeus da Europa Oriental começaram a migrar para a Palestina na virada do século XIX para o século XX. Ali fundaram um kibbutz, que significa colônia agrícola comunitária, em 1909. Aos poucos, novas colônias de imigrantes judeus foram se instalando na região. Em 1948, a ONU criou na Palestina um estado destinado a abrigar os judeus, que desde a época do Império Romano encontravam-se dispersos por vários países. Milhares deles já viviam em colônias instaladas na região. Esse estado recebeu o nome de Israel. Na verdade, segundo a resolução da ONU, a região habitada havia muito tempo por palestinos deveria dar lugar também a um Estado palestino. Entretanto, os árabes se opunham à criação de um Estado judeu. Assim, logo eclodiu uma guerra entre árabes e judeus. Terminado em 1949, o conflito teve como principal consequência a ocupação do território destinado aos palestinos por forças de Israel e de alguns países árabes. Dessa forma, o Estado palestino previsto pela ONU não chegou a se constituir. Desde então, Israel tem avançado mais e mais sobre o território palestino, ocupando grande parte dele. Esse fato tem gerado constantes guerras entre Israel de um lado e árabes e palestinos de outro. Depois de várias tentativas de acordo, tais como Camp David e Oslo, mediadas pelo governo dos Estados Unidos durante a segunda metade do século passado, em 2006 continuavam os enfrentamentos sangrentos entre grupos armados palestinos e o exército israelense. E aí, curtiu essa videoaula sobre os hebreus? Deixe o seu feedback nos comentários que vai me ajudar muito. No próximo vídeo eu vou falar sobre os cretenses. Se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 4 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a sociedade cretense. Um grande abraço e tchau, tchau.